Olá, tudo bem? Começa agora mais um Vida e Saúde. Que bom ter a sua companhia aqui com a gente. Vida e Saúde dessa semana tem tratado de um assunto bastante sério e muito importante, que é a hipertensão. E hoje você vai descobrir alguns benefícios importantes também para essa doença que o exercício físico pode trazer. Nós também vamos conversar um pouquinho sobre como controlar os níveis do colesterol. Importante também a pauta aqui do Vida e Saúde de hoje. E a receita que está deliciosa, que está apetitosa, que está assanhando muita gente por aqui no estúdio é um bolo de avelã. Bolo de avelã, uma saudável, delícia, né, Felipe? 100% saudável, não vai o chocolate que tem aparência, vai o Quero, que eu já trouxe aqui algumas vezes, com um pouquinho de avelã, então parece uma Nutella. É bem interessante, quem quiser fazer em casa também, só como Nutella pode ser feito. E o bolo, que é um bolo rápido, prático, feito no liquidificador, que fica uma delícia. Doce por aqui, então, Vida e Saúde de hoje está doce. Eu quero convidar aqui o fisioterapeuta Alexandre Oliveira, que está aqui com a gente durante toda essa semana, falando sobre a hipertensão. Tudo bem, doutor? Tudo bom. Hoje, finalmente, vamos falar um pouquinho sobre exercício físico, mais precisamente sobre o exercício físico, que é uma parte que você está bastante habituado. Quais são os benefícios que o exercício físico pode proporcionar para o hipertenso? Bom, tratando de hipertensão arterial, a gente já está falando de uma pessoa que está numa situação de doença, a gente fala de atividade física com um cuidado maior. Então, primeiro a gente precisa tomar alguns cuidados em relação à prescrição desse exercício. Ótimo, não dá para ser feito de qualquer maneira, Não dá, não é uma prática esportiva, não é uma recreação, é um tratamento. Tá. Então, ele faz parte desse pacote de tratamento. Então, a primeira coisa que a gente indica a pessoa fazer é um teste ergométrico, para saber quais os limites que ela deve respeitar durante a atividade física. Quem que vai fazer esse teste, doutor? Normalmente é um teste feito por médicos, né? Há um tempo atrás ele poderia ser feito até por educadores físicos, mas agora uma nova regulamentação que é apenas médicos os autorizados a fazer. Certo. Caso a pessoa não tenha acesso a esse teste ergométrico, ela pode fazer uma continha simples em casa. Ela Presta faz. atenção então, olha, agora ele vai falar, eu quero que você preste atenção para você poder fazer aí na sua casa. É uma continha de subtração muito simples. Você pega 220, que é uma constante que eles encontraram nos estudos, menos a idade da pessoa. Tá. Então, se a pessoa tem 20 anos, a gente vai considerar nessa conta que a frequência cardíaca máxima que ela pode atingir durante uma atividade física aeróbica é de 200 batimentos por minuto. Então, quanto mais velha uma pessoa, menor vai ser a frequência cardíaca. Essa frequência cardíaca limite para o exercício aeróbico. Ah, tá, é limite, que é o então. vantajoso para quem tem hipertensão arterial. Então, a pessoa achando o seu limite, ela vai se encaixar dentro da atividade física mais vantajosa para ela. Se ela estiver retomando uma atividade física, estava sedentário e agora recomeça nessa prática, a gente indica que ela fique dentro de uma margem de exercício leve, que é respeitar 70% dessa frequência cardíaca máxima. E deixa eu perguntar, essa frequência cardíaca massa, como é que a gente vai medir ela? Em que momento do exercício? Eu preciso começar a fazer e aí depois de quanto tempo a gente pode fazer essa medição? Hoje em dia a gente tem alguns frequencímetros, né, que são colocados na região do tórax. São aparelhos bastante simples, né? Muito simples, que eles vão calculando aí quanto de batimento cardíaco você faz naquela atividade. Tá. E no relógio, que é onde mostra a frequência que você está fazendo, ele tem até alguns alarmes, porque você define qual a frequência que você quer limitar o seu exercício. Então, se você estiver fazendo um exercício onde não estiver chegando na frequência que você pré-determinou, ele vai te alarmar para você acelerar um pouco mais. Agitar um pouquinho aí, se mexer um pouquinho Isso. mais. Se você estiver ultrapassando, ele alarma também para você tirar um pouquinho o pé do acelerador. Certo. Então, começando, a gente pensa aí numa frequência, em 70% dessa frequência máxima. Ah, ok. Tá? Depois de um certo tempo, um mês fazendo uma atividade, ele quer aumentar um pouquinho, ele vai de 70% a 80% da frequência máxima. Ah, então olha só, isso é interessante. Não é assim porque você fez essa continha 220 menos a sua idade, que você já vai começar a fazer atividade física alcançando essa frequência máxima. Não, você vai alcançar isso aí progressivamente, Exatamente. certo, doutor? Com o passar do tempo, aumentando o seu conforto, você faz e não sente muitas dores no dia seguinte, né? Não traz aquela... você não fica excessiva. Isso, não fica com aquela respiração cansada, né? Muito ofegante. Aí você começa a aumentar um pouquinho mais a intensidade do exercício. Certo. Né?
E aí, num estágio mais avançado, onde você já está realmente bem preparado, você vai trabalhar aí de 80% a 100% da frequência cardíaca máxima. Se por acaso ultrapassar essa frequência cardíaca máxima, não quer dizer que o coração vai parar. Quer dizer que você ultrapassou o limite do exercício aeróbico para o exercício anaeróbico. O exercício aeróbico é aquele que você tem oxigênio de sobra para atividade física. Tá. O exercício anaeróbico é quando você vai faltar oxigênio. A respiração já vai ficar um pouco mais difícil. Falha, não vai ser suficiente. E aí o seu rendimento começa a cair. Agora, para quem vai fazer essa medição, para quem vai fazer um exercício físico como uma caminhada, que é uma coisa mais simples, eu queria saber o seguinte: tem muita gente mais velha que está acostumada a fazer serviço de casa, que varre, que até mexe um pouquinho no jardim, mexe numa horta, e aí usa a desculpa seguinte: Teru, mas eu faço exercício o dia inteiro. Essas atividades corriqueiras, elas deixam de fazer, de atuar como atividade física, porque se essa pessoa está apresentando já a hipertensão, de repente ela precisa de uma atividade um pouquinho mais estimulante. Essa atividade rotineira de limpar a casa, ir ao mercado, sair de casa para fazer alguma atividade Caminhar secular, 2 quarteirões só. essa atividade ela não traz muito benefício porque você não está concentrado na atividade. Então você vai respirar de forma errada. Então isso pode fazer com que a pressão arterial ainda suba mais. Olha só. Né? Numa atividade dedicada, planejada, né? O que vai acontecer? O seu organismo ele vai ter um aquecimento natural, né? No início da atividade a pressão arterial até sobe um pouquinho, 20 milímetros, 30 milímetros de mercúrio, mas depois de meia hora ela começa a baixar pelo aquecimento do corpo, vasodilatação, e aí favorece a diminuição da pressão arterial. Olha só, então, meu querido senhor, minha querida senhora, as suas atividades aí, por mais que você exerça até certa força para executar, se elas são corriqueiras, não está valendo aqui como atividade física. Você precisa se engajar numa caminhada, alguma coisa um pouquinho mais assim, planejada, como atividade física mesmo, para que aí sim surja os resultados que a gente está procurando. Separar um tempo para isso, porque a gente separa tempo para fazer várias coisas para os outros. Para nós é difícil a gente separar. É importante, né? Então a gente precisa separar esse tempinho. Tá certo, doutor Alexandre, obrigada mais uma vez pela participação. Amanhã ele está aqui com a gente de novo, falando um pouquinho mais sobre hipertensão arterial novamente. Obrigada, doutor. É sempre um prazer. Vamos dar uma conferida agora com o Felipe, o que ele está preparando para a gente, o que ele vai usar na receita de hoje, uma receita de sobremesa, uma receita doce aqui no Vida e Saúde. De bolo, que é uma delícia, é um bolo super fácil, feito no liquidificador. E a gente vai usar para esse bolo 2 xícaras de farinha branca, 1 xícara de açúcar, pode ser o demerara ou o mascavo, não há problema. Vou usar 1 xícara de leite de soja em pó. Vou usar 1 colher de sopa e meia de fermento químico, que é o fermento para bolo. Vou usar também meia xícara de óleo. Vou usar 2 xícaras de suco de maçã. E vou usar a avelã, pelo menos 2 xícaras. Tostada. Este pro bolo. Para nossa cobertura, eu uso sempre o carob derretido com a avelã. Tá bom. Então, Receita que você vai precisar de poucos ingredientes, mas que vão transformar essa receita numa verdadeira aventura deliciosa pela cozinha, né, Felipe? com certeza. Agora, antes de a gente fazer essa receita aqui, a gente vai conferir, você fica esperto aí, Felipe, como que a gente faz para diminuir os níveis do colesterol. E para isso a gente recebe aqui a nutricionista Liliane. Tudo bem, querida? Tudo bem. Liliane, a gente tem um dado aqui muito interessante que diz o seguinte, que cerca de 40% dos brasileiros sofrem com colesterol alto. E às vezes eles se entregam a essa situação e ficam achando que é impossível ou muito difícil corrigir essa situação. Você vai mostrar pra gente que é diferente, né? É diferente. O assunto dessa semana é muito pertinente, né? Falando sobre a hipertensão, que também é uma doença cardiovascular. O colesterol alto também é uma doença cardíaca que pode facilitar várias doenças, né? Então, entupimento das artérias, também o AVC.
Então, tem uma importância muito grande que a gente controle os níveis do colesterol. 100%. A gente precisa ficar atento e normalmente, assim, uma coisa puxa a outra, né? Então, às vezes, o hipertenso, ele vai também desenvolver problemas com o colesterol. É bem comum. Então, olha, programa perfeito, então, tá casando aqui as duas coisas. O que dá para ser feito e, na verdade, o que a gente precisa deixar de fazer também? Na verdade, o fato de deixarmos de consumir, né, os queijos amarelos, as carnes vermelhas, principalmente, né, mas todas as carnes têm um nível ali de gordura saturada muito alto, o nível de colesterol também é muito alto nos alimentos de origem animal. Então, só o fato de reduzir esses alimentos, a gente já vai ter uma qualidade, né, do nosso colesterol, porque ninguém fica sem colesterol. É importante para o nosso corpo. Eu acho que é legal você falar isso. Isso, a gente ninguém tem 0 miligramas de colesterol no sangue. Todo mundo tem colesterol porque o próprio organismo produz. Certo. Só que o ideal é que a gente mantenha esses níveis adequados, né? O colesterol, que é o LDL, em nível mais baixo, né? O nível permitido. E o HDL, que é o colesterol bom, que protege, né, as nossas artérias, no nível aumentado. Tá. E tem muito mito também. Tem gente que fala, por exemplo, deu lá no exame que o colesterol está elevado, fala, não vou mais comer abacate. E uma série de coisas, castanhas, tipo, coisas mais oleosas. Esse, na verdade, é um mito, certo? Na verdade, já existe o mito por conta da quantidade de calorias. Já se acredita, né, que essas castanhas, o abacate, eles vão ajudar a engordar. Na verdade, é um conjunto de coisas, né? Mas esses alimentos, na verdade, eles protegem as nossas artérias. Então, é importante que a gente venha incluir as castanhas de uma forma em geral e também o abacate, que tem uma gordura que é a gordura boa. A gente deve incluir. Tá. Né? Mesmo quem está com os níveis do colesterol descontrolados ou na verdade, vai ajudar a reduzir o colesterol ruim e aumentar o colesterol bom. Então, na verdade, é o remédio perfeito. Tá, é verdade. Olha só, Deus é maravilhoso, É perfeito. Né? Agora, você trouxe aqui diversos produtos naturais, sementes, castanhas. Tudo isso aqui é bom para quem está com colesterol alterado? Sim. Então, começando aqui pelas castanhas, né, como a gente já citou, elas têm a gordura, que é a gordura boa, e isso vai ajudar a diminuir o colesterol ruim e aumentar o colesterol bom. E aqui também a gente tem, como exemplo, a linhaça e a chia, que são fontes de ômega 3. O ômega 3, ele é anti-inflamatório, ele é importantíssimo para o controle desse colesterol. Então, olha, e o que você indica? 1 ou 2 colheres por dia? Aproximadamente 1 colher por dia já é o suficiente. Beleza. E assim, dizendo dessas 2 sementes, né? Tá. Uma de chia ou uma de linhaça. Em relação ao farelo de aveia, a gente encontra nele a fibra solúvel. Então, a fibra solúvel, ela é capaz de captar o colesterol e não deixar o corpo reabsorver. Interessante. Então, você trouxe aqui a aveia, mas poderia colocar também um germe de trigo, de repente? Sim, só que assim, nas pesquisas, o farelo de aveia em específico, ele tem mostrado resultados muito interessantes. Inclusive, a indústria usa muito esse resultado de pesquisas, bom para o coração, controle de colesterol. É uma forma de marketing até, né? Então, o farelo de aveia, ele não é assim a aveia batida. Ele é uma parte mesmo da aveia, que é concentrada ali em forma de farelo, e a pessoa pode acrescentar sobre a comida, o arroz e o feijão, na sopa, pode acrescentar na vitamina. Quanto por dia que você indica? 2 colheres de sopa, fielmente como remédio. Tá, então 2 colheres de sopa. Você está anotando aí, espero que você esteja anotando, porque esse é um assunto assim que não é só quando você tem o nível do colesterol alterado que você precisa se preocupar. Você já pode prevenir, na verdade. E usando esse tipo de alimento aqui que vai ajudar a controlar quem já tem o problema, você também vai estar prevenindo de adquirir esse mal. Sim. Certo? E aqui também a gente tem os feijões, né? De uma forma geral, o grão de bico, a ervilha. Esses feijões, ele também tem a fibra, parecida aqui com a fibra do farelo de aveia, que consegue reduzir os níveis de colesterol. Então, ele gruda no colesterol e ajuda a eliminar pelas fezes. Então, é muito importante que pelo menos 1 vez por dia a gente consuma uma das leguminosas. Um tipo de leguminosa, tá? As castanhas, você já disse aqui, elas também são importantes por quê? Só refrisa pra gente. Elas ajudam a diminuir o colesterol ruim. E auxilia, ele ajuda nas duas, né? No caso, ele aumenta o bom colesterol e reduz o LDL, que a gente considera como ruim.
Tá. Agora, a gente sabe que o Vida e Saúde sempre estimula você a comer muitas frutas, muitas verduras. Nesse caso específico, a doutora Liliane trouxe aqui algumas frutas que são mais eficazes ainda também no controle do colesterol. Isso. Certo? Então, aqui, essas frutas, representando aqui as frutas cítricas, a fruta cítrica, ela tem a capacidade antioxidante. E assim como a vitamina E do abacate. Né? Além das gorduras boas, a vitamina E do abacate também é antioxidante. Isso favorece com que as placas de ateroma não sejam criadas, acumuladas ali na artéria. Então, vai prevenir as doenças, né, que a gente chama de arteriosclerose. 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 Olha quanta coisa você pode usar ao seu favor para tentar diminuir, para tentar controlar os níveis do colesterol. Eu acho que isso tudo aqui é muito importante. Tem coisas aqui que vai ajudar a baixar o colesterol, mas o fundamental que eu achei que ela falou, antes de qualquer coisa, você precisa diminuir o seu depósito, o seu acúmulo de colesterol ruim. Então, alimentos de origem animal, que você falou, Isso. ovos, leite também tem colesterol, carne vermelha, fritura também ou não? Por ter a saturação ali do óleo, ele ajuda a subir o colesterol, sim. Então, olha só. Apesar de, no rótulo ali do óleo, falar não contém colesterol. Sim, porque um óleo de origem vegetal realmente não tem, mas se você satura isso, você queima, né? Ele acaba tendo esse prejuízo. Então, doutora, quanta coisa a gente pode fazer, né, para o nosso benefício? E como Deus é sábio de criar alimentos que realmente ajudam a gente a combater o que é ruim e ainda melhoram o que é bom, o que já é bom. Doutora, obrigada pela participação aqui no Vida e Saúde. Obrigada viu? a você. Nós vamos para um intervalo. Na volta, a gente tem receita aqui no Vida e Saúde. Bolo de avelã. Não perde não, a gente já volta.